Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que O Gesiel Dutra Diogo, ele é empresário do ramo da construção civil e do ramo moveleiro de Capão da Canoa. Boa noite a todos. Uma alegria para mim estar aqui, neste evento da Adonep. O meu nome é Gesiel, como foi apresentado. Sou casado com a Márcia, a mulher mais linda do mundo, para mim. Desculpe as demais. Sou pai de 2 filhos, um chamado Atos Geisel, que se formou ano passado em arquitetura, e hoje ele faz projetos e eu executo as obras que ele faz, que ele desenha. E tenho também o Tiago, que tem 14 anos e quer trabalhar nesse ramo também. Eu queria dizer para vocês que eu nasci num lar cristão, sou filho de ministro evangélico, e eu nasci nesse meio, vendo Deus fazer grandes coisas. E eu começo o meu testemunho contando um relato do tempo que meu pai era missionário em Pinheiro Machado, que ele andava 70 quilômetros de bicicleta para atender e para evangelizar vidas e orar por pessoas. E ele foi missionário em Pinheiro Machado, nós éramos em 8 filhos, e ali nós eu tive uma grande experiência com Deus, e sempre eu falo dessa experiência, porque meu pai recebia de uma missão dos Estados Unidos, chamado Osmond, e essa missão falhou, e por 3 meses ele não recebeu o salário. E nós recebemos um saco de feijão de uns irmãos, para ajudar no trabalho missionário. E nós comíamos feijão de manhã, de tarde, de noite, E chegou um ponto de uma irmãzinha minha do meio, mais velha que eu sou o 7º dos 8, mais novo dos homens, e depois tem uma irmã, a Cláudia, mais nova. E a minha irmã do meio chegou e disse: mãe, eu não aguento mais feijão de manhã, feijão de meio-dia, feijão de noite. E um dia aquele saco de feijão terminou, e a minha mãe chegou para o meu pai e disse: Adão, nós não temos o que colocar para os nossos filhos hoje. E o meu pai, como eu vejo ele sempre como um homem de Deus, ele disse: mulher, coloca um prato, bota 10 pratos na mesa, coloca 10 copos de água, coloca os talheres. Isso era de manhã, 8 horas da manhã. E eu vou orar. E Deus vai mandar a comida. E aí ela fez isso, e ele ficou orando em jejum ali. E do outro lado da cidade, um sargento da brigada tinha recebido o seu soldo e tinha feito um rancho e feito uma alimentação para o meio-dia. E no momento do meio-dia em ponto, que a comida estava pronta, estava na mesa, o sargento foi comer e a mão dele trancou. E veio a imagem do meu pai na mente daquele sargento. Ele disse: nós precisamos socorrer o pastor Adão Diogo. Eles pegaram aquelas panelas prontas com comida, aqueles ranchos que eles tinham feito, e levaram lá para a nossa casa, e a comida chegou em meio-dia em ponto lá em casa. Então eu nasci num meio evangélico, num meio que Deus responde, num meio cristão assim, vendo Deus fazer coisas. Só que isso não bastava eu viver as experiências dos outros. Eu conto isso porque eu estava nessa mesa. Alguém não contou para mim, eu estava nessa mesa. Eu fiz parte dessa mesa. Mas eu disse: Deus, eu preciso ter as minhas experiências contigo. E eu me lembro que eu terminei o ensino fundamental com 13 anos de idade, e o pai foi transferido para Porto Alegre. E o pai, geralmente as pessoas olham um pastor, um ministro evangélico,
esse cara é charlatão, esse cara é esse. Eu vivi um outro lado. Eu não conheço esse outro lado aí. Eu conheço o meu pai ganhando 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, com um monte de filhos. E cuidando da obra de Deus e cuidando da vida dos outros. E não tendo tempo para os seus filhos, muitas vezes. E eu terminei o fundamental, a 8ª série, e o pai não tinha condições de me dar o 2º grau. De todos os meus irmãos, só eu tenho curso superior. Os outros se formaram no ensino médio, uns completaram, outros não, porque eu me esforcei para isso. Eu parei um ano, porque não tinha dinheiro para fazer o ensino médio. E eu fui trabalhar no Zafari da Cristóvão Colombo, como empacotador, com 13 para 14 anos. Naquela época podia, nessa idade, trabalhar. Eu tenho minha carteira assinada desde essa época. E ali, eu trabalhei 6 meses como empacotador. A gente corria umas escalas que a gente ficava fora do pacote e a gente podia levar o carrinho lá no carro e ganhar uma gorjetinha. Mas isso era 1 a 2 vezes por semana que a gente tinha essa parte que eles chamavam de piranha, né? Tu podia piranhar, tu podia ir lá entregar o carrinho e receber a tua gorjeta. Porque senão, os outros dias, tu estava na escala, tu só empacotava. Só que fazia 6 meses que eu estava ali, eu recebia na época 17 mil cruzeiros, eu ajudava o meu pai com 5 mil cruzeiros, naquela época, eu ajudava a minha irmã com 5 mil cruzeiros para o enxoval dela, que ela ia casar, né? E me sobrava uns trocos, né? 5 e pouco me sobrava ali. E eu fiz um voto com Deus. Eu disse para Deus, Deus, eu vou dar para a tua obra, para a obra de missão, eu vou dar isso que me sobra, esses 5 mil que me sobra, para a tua obra, mas eu quero de ti uma promoção. Isso eu falei 12:00 com Deus. 4 horas da tarde, o meu chefe me chamou, ele se chamava Tchaka, era um baixinho, também assim ele começou no Zafari, em cima de uma caixa de tomate para poder empacotar nos caixas. Depois ele se tornou chefe de caixa, chefe dos fiscais de caixas, e ele era o homem que fazia as escalas e que nos comandava ali. Às 4 horas da tarde, Deus me responde. O Tchaka, o meu chefe, me chama e diz assim, Gesiel, o Sérgio brigou lá em cima, que era um outro empacotador, brigou lá em cima, e eu quero que tu vá para o estacionamento de cima. Tem um estacionamento, não sei se vocês conhecem ali, mas tem um estacionamento que sai na General Neto ali, então era um estacionamento superior. Eu recebi uma promoção às 4 horas da tarde. Deus me respondeu. Foi a minha primeira experiência pessoal com Deus. Sabe o que eu fazia lá? Eu ficava no elevador, do lado do elevador, esperando o carrinho vir pronto. Eu só pegava o carrinho, levava lá nos carros e ganhava a gorjetinha e botava no bolso. Eu recebi, em época de Natal e de Páscoa, eu cheguei a receber 2 vezes mais o meu salário só de gorjeta. Para você ver que Deus responde às nossas petições. Aconteceu isso comigo. Deus respondeu em 4 horas. Eu peguei uma fé nesse Deus, sabe? Uma fé nele. E eu comecei a orar, a falar com ele, com 13, 14 anos de idade. Eu, pensando nos meus estudos, eu tinha uma caixinha de papelão em casa, que eu escondia bem escondidinho, e aonde eu guardava o meu dinheirinho que eu recebia. As minhas gorjetas e tudo para ali, porque eu queria fazer o meu ensino médio, meu 2º grau, na época. E aí o meu pai foi transferido para Butiá. Lá só tem Minas. E tinha a Semeato lá, que era uma empresa de aço. Então não tinha emprego para mim lá. O meu primeiro ano, lá só tinha um colégio cinecista, que tu tinha que pagar uma mensalidade por mês para estudar. Era particular. Eu peguei aquela minha caixinha e fui embora para
Butiá com o pai. E ali eu paguei meu primeiro ano de estudo com aquela caixinha, com aquela promoção que Deus tinha me dado. Eu juntei, guardei e paguei meus primeiros anos de estudo, meu primeiro ano do ensino médio. Só que um dia terminou aquele dinheirinho da caixinha ali. E lá em Butiá não tinha emprego. Menor não podia trabalhar embaixo da terra, minas de carvão. A Semeato não aceitava menores. Trabalhar perto do fogo, trabalhar em aço. Não tinha emprego. E eu comecei, Deus, e agora eu não tenho nada para te dar. Eu não tenho dinheiro, eu não estou trabalhando, eu não estou recebendo, eu não posso fazer um voto em dinheiro para ti. Mas o Espírito Santo falou comigo, disse, tu tem o teu tempo. Eu estudava à noite, e aí eu fiz um propósito com Deus, estava em agosto, e eu fiz um propósito com Deus e disse, Deus, eu vou orar meia hora por dia para ti. Um guri com 15 anos, 15 para 16 anos. Eu me acordava nas madrugadas e via meu pai orando, sabe? Meu pai gemendo, orando por cada ovelha da sua igreja. Ele orava, ele citava os nomes, ele orava por toda a família, ele citava o meu nome quando estava orando lá. E eu via Deus responder. E ele me ensinou esse caminho, né? Muitas vezes tu não precisa ensinar os teus filhos certas coisas. Eles vão seguir as coisas que tu faz. Eles vão seguir os teus exemplos. Agora, eu digo, Deus, eu vou orar meia hora por dia para te me dar um emprego aqui em Butiá. E eu comecei a orar meia hora por dia. Eu orei cerca de um mês, todo mês de agosto. No início de setembro, a diretora da minha escola entrou na sala. E o Espírito Santo falou no meu peito assim, é emprego e é para ti. Não sei de onde veio aquela voz, cara. É emprego e é para ti. E eu não me esqueço dos nomes dos meus amigos. Ela chegou e disse assim, ó, eu quero que venha na minha sala o Toninho, o Antônio Augusto e o Daniel. Os 3 filhos de professoras que eram amigos dela. Os 3 ela chamou. Disse, mas Senhor, tu disse que era para mim, como é que é esse negócio? Aí a professora olhou para mim e disse, Gesiel, cadê o Daniel? O Daniel ficou doente na hora do recreio e foi para casa. E ela disse, então vem tu, Gesiel. E eu já sabia que o emprego era meu, porque eu estava orando, eu estava falando com o pai. E eu sabia que o pai respondia. Chegamos na sala dela, ela disse assim, Gesiel, Toninho, Antônio Augusto, eu quero amanhã vocês às 8 horas se apresente para o gerente da Caixa Econômica Federal. Que um de vocês vai ser estagiário lá. Eu disse, opa, e é minha vaga. Eu já tinha uma fé, sabe? Parece que eu já tinha recebido aquilo, sabe? Da confiança que tu cria, né? Com Deus, ao andar com Ele. Ao ter uma comunhão com Ele, ao falar com Ele. Né? Tu está 30 dias ali orando, falando com Ele. Vai chegar a hora que Ele diz, eu vou responder aquele cara, ele está insistindo. Né? E aí, fomos no outro dia, lá para conversar com Getúlio Petri Nascimento, que foi o meu gerente lá. Era lá de Alegrete, o Getúlio. Depois eu me encontrei com ele em Quaraí, quando eu estava servindo ao exército. Me encontrei com ele em Capão da Canoa, ele foi gerente em Capão da Canoa também. Foi um homem que participou da minha vida, assim. Este gerente chegou para nós e disse, agora vocês vão fazer um teste de datilografia. Eu tinha feito, olha só, não é digitação, é datilografia na época. Eu falo isso aqui, eu penso, pá, mas o cara é lá do tempo do EPO. Né? Mas assim, ó, eu tinha terminado o curso de datilografia. Eu estava digitando de olho fechado, cara, na máquina, tec, 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 pá. Entendeu? Eu estava especialista naquilo ali. Tinha feito os testes naquele dia. E aí,
fizemos lá em tantos minutos para bater um texto e tal, e ele ia verificar quantos erros, acertos e tal. Fizemos aquilo ali, depois fomos para uma entrevista com ele. E os meus amigos, ele perguntou assim, o que vocês preferem? Trabalhar como estafeta, fora da caixa, entregando coisas, correspondências, ou vocês preferem ser escriturário? Aí meus colegas começaram a escolher, né? Disseram, não, nós podemos começar como estafeta e depois a gente passa para escriturário. E eu respondi assim para o gerente, eu quero trabalhar, não interessa se é na rua ou é fora, eu quero trabalhar. Depois o gerente me disse, a tua resposta que te colocou aqui dentro, eu vi a tua vontade. E aí foram ver as notas no colégio, as minhas notas eram melhor que os filhos das professoras. Então tem toda a parte que Deus faz, mas tem a parte que tu tem que fazer. Tem a parte que cabe a gente fazer e tem a parte que Deus faz. Resultado, na outra semana eu estava trabalhando e continuava orando meia hora por dia até o final do ano. Cumpri o meu voto, fiz o estágio, paguei meus estudos até o final, certo? Quando eu saí da caixa, eu recebi um valor que eu disse, eu vou pagar meus estudos até o final. E paguei, fiquei mais 4 meses estudando, mas já estava pago os meus estudos. Eu me formei no ensino médio. Terminando o ensino médio, eu tinha um colega meu que disse, Gesiel, vamos para Porto Alegre? Eu me inscrevi, eu me alistei no Exército em Porto Alegre e vou fazer o CPUR. E dali a gente estuda 1 ano como aluno no CPUR, ali no Morro Santa Teresa, e a gente sai aspirante no final do ano e depois serve 9 anos como oficial do Exército. Eu vou contigo, porque ali eu precisava fazer a minha independência. Eu não ia depender do meu pai, né? Não ia ficar ali, né? Então, eu digo, eu vou contigo. Fomos a Porto Alegre, se alistamos, aí marcaram para nós um dia no Gigantinho para nós fazer os testes. Tinha 1.800 para 300 vagas. E eu fui lá, fiz os testes com meu amigo. E nós dois passamos. Só que eu passei com uma média mais alta e eles chamavam os 400 primeiros colocados. Que daí eles dispensavam alguns. No fim, me chamaram e não chamaram ele. Ele passou com uma média 50, só que não foi chamado. E no dia eu, desesperado em Porto Alegre, dizendo, pai, agora eu vou ficar sozinho em Porto Alegre, meu amigo não vem junto, o cara com 18 anos, né? Fazendo 18 anos naquele ano. Eu disse, pá, o que vai ser de mim? Aí um major lá me acalmou e disse, vai em frente, meu, é para ti. Né? E o meu amigo não estava. Eu fiz o CPUR, 1 ano de CPUR, no final do ano saí aspirante, depois fiz um estágio em Bagé, no meio do ano a gente fazia um estágio, né? Eu fiz um estágio no 3º BLOG em Bagé, Batalhão Logístico, como aspirante, e nesse meio tempo eu trabalhei como digitador, né? Eu fui para Capão da Canoa, trabalhei como digitador e conheci a Márcia lá, me apaixonei, né? E disse, é essa a mulher da minha vida, né? E fiz o meu estágio, voltei para Capão da Canoa, trabalhei de digitador. No ano de 89, eu fui ser tenente em Quaraí, no 5º RCMEC. Eu saí 2º tenente, depois 1º tenente, hoje eu sou capitão da reserva da R2, né? Se for me chamar para a guerra, eu vou como capitão aí, R2, porque R2 é não remunerada, né? Mas esse exército, ele me deu condições de eu fazer um pé de meia e chegar em Porto Alegre e chegar em Capão da Canoa. Quando eu saí de Quaraí, eu vim para Capão da Canoa, recebi uma indenização do exército e ali a gente colocou, junto com o meu irmão, uma marcenaria. Meu sogro trabalhava com essa área de marcenaria, ele me deu um apoio no início, me ensinou muita coisa. E a gente colocou uma marcenaria que existe até hoje, a Diogo Móveis, Indústria de Móveis e Esquadrias Diogo. E eu faço móveis sob medida hoje. Só que eu não gostava muito desse ramo e
eu resolvi investir em construções. E eu me lembro também que eu tive uma experiência com Deus quando eu fui para o Exército. Eu não tinha faculdade ainda, e só tinha 5 lugares do Rio Grande do Sul que a gente poderia ir, né, para ser oficial do Exército sem estar inscrito numa faculdade. Era Quaraí, Rosário do Sul, São Luís Gonzaga, mais 2 lugares aí. E não estava conseguindo vaga para mim, porque esses 5 lugares estavam preenchidos. E eu estava indo para Aquidauana, Ariquemes, alguma coisa assim, lá no Mato Grosso. Eu estava indo para lá. Mas eu não queria ir. E aí eu ouvi um homem de Deus, chegou para mim e disse: Gesiel, só ora que vai dar tudo certo. Tu vai conseguir uma vaga aqui no Rio Grande do Sul. E eu comecei a orar de setembro em diante e comecei a ler a Bíblia. Eu li todo o Novo Testamento naquela época, assim, num propósito de Deus abrir uma vaga para mim aqui no Rio Grande do Sul. Foi uma experiência que eu já tinha tido no passado e que se renovou naquele momento. E depois eu estava em Quaraí, né? Deus abriu a vaga e eu fui ouvir como que Deus tinha aberto aquela vaga para mim. Um oficial, um tenente, tinha errado 3 vezes com o major, e ele foi mandado embora, e aquela vaga abriu para mim. Ele já tinha passado num concurso, parece da Caixa Econômica Federal, então ele já não queria ficar mais no Exército. E ele errou 3 vezes lá com o mesmo major, e foi mandado embora, e aquela vaga abriu-se para mim. No último dia de inscrição para ser oficial em Quaraí, um coronel da região militar me ligou e disse: Gesiel, consegui uma vaga para ti aqui, mas tu tem que viajar hoje para Quaraí e fazer um TAF, que era um teste de aptidão física. E eu disse para ele: pá, mas é impossível ir para Quaraí hoje, eu estava fora de forma, né? E aí ele me perguntou: qual foi o teu último resultado no TAF? Eu disse: foi E. Ah, então tu é um atleta. Eu tinha tirado E. E olha, esse TAF, para quem passou pelo Exército, era 64 abdominais, 34 flexões, 13 barras puxando o corpo, né? E tinha várias coisas, tinha que correr 12 quilômetros em 3 minutos, ou 3 quilômetros em 12 minutos, tu tinha que preencher tudo isso aí para tirar E. E ele disse: não, tu nem precisa vir aqui, a vaga é tua, tu é um atleta, vem. Então, todas as coisas, os bons resultados da tua vida vão te levando. A parte boa que tu tem que fazer. Tem a parte que Deus te ajuda, que Deus faz a parte dele. Mas tem a parte que é Deus. Agora tem a parte que é minha. E eu conquistei aquela vaga. Eu fiquei lá, fiz um pé de meia e vim para Capão da Canoa e entrei no ramo moveleiro, porque o meu irmão trabalhava com meu sogro e fazia bem móveis. Eu fiz uma sociedade com meu irmão e montamos a Diogo Móveis. E dali em diante, o meu irmão tinha uma chamada missionária, e ele tinha aquela chamada missionária, que ele foi criado nesse ambiente também, e ele foi para Macapá como missionário, o Davi. E aí eu comprei a 50% dele, e fiquei com a minha fábrica. E teve um construtor de Capão, que o Davi saiu de manhã, nós estávamos quase sem serviço nessa fábrica, né? Eu me lembro que aquele mês nós botamos um compensado em cima de 2 cavaletes e nós ficávamos jogando ping-pong, que não tinha serviço. E o meu irmão saiu, eu comprei a 50% dele para pagar até o final do ano, para pagar com serviço, conforme fosse entrando. E eu me lembro que ele saiu de manhã, de tarde eu fechei um negócio com José Pérez, irmão do Tibúrcio Pérez, que está aqui com a gente. E o José Pérez, ele era um construtor, é um construtor ainda em Capão da Canoa, bem sucedido, e ele vendia um apartamento. Ele chegava, não sei porquê, ele chegava, levava o cara lá
na minha marcenaria, colocava o cara lá e disse: eu conheço esse marceneiro, o outro eu não indico. E eu fiz 7 apartamentos daqueles 6 meses em diante. E aí começou a sobrar um dinheirinho e eu comecei a comprar um terreno para fazer uma casa para partir para o ramo da construção. E eu cheguei, eu vim de Quaraí e eu dizia assim para os meus colegas: eu vou para Capão da Canoa, eu vou construir prédio. Isso eu tinha 25 anos, 24 anos, quando eu vim de Quaraí para Capão. Se eu vou construir prédio em Capão e vou vender apartamento. Eu dizia isso, eu tinha esse sonho. Era um sonho meu, e os caras diziam: esse cara é louco, esse cara é doido, é maluco, da onde ele vai tirar dinheiro para construir um prédio? E eu comecei a dizer: antes dos 40, eu vou começar a construir um prédio. Aí eu passei um tempo trabalhando na marcenaria e comprei meu primeiro terreno. Eu fiz uma casa, demorei 1 ano e pouco para vender. Quando vendi, eu disse: eu vou desistir da construção. Eu construí a casa, fiquei 1 ano e 4 meses para vender a casa. Agora eu vendi a casa, né? Ainda peguei carro, gato, cachorro, um monte de coisa, né? Disse: meu Deus, vou desistir desse ramo. Aí o meu sogro disse para mim: Gesiel, vamos para Atlântida Sul e vamos fazer casas menores lá. E eu ouvi, tu tem que ouvir as pessoas sábias que estão à tua volta. E eu ouvi ele. E eu fui para Atlântida Sul e comecei a batalhar, fazer casa de 90 metros. Estava terminando a primeira casa, colocando as tomadas, veio um senhor chamado Tabajara e me comprou a casa. Disse: opa, agora a coisa está boa, né? Aí eu comecei a construir mais de 90 metros, mais uma de 100 metros, fui para 120 metros e fui construindo casas e vendendo, né? Depois fui para 150 metros, fui para depois 180 metros, depois construí uma no Condado por 238 metros, não consegui vender, aí entrei para dentro, mobiliei, entrei para dentro, estou lá até hoje, nessa casa, e Deus foi começando a abrir portas para mim, mas eu sempre fazendo a minha parte, e sempre falando com Deus. Deus, a gente fala com Ele e Ele responde. Eu creio assim. Eu fui criado num ambiente assim. Deus pode mudar a tua história. Deus pode mudar a tua vida. Sabe? Tem uns que as coisas caem do céu. Comigo sempre foi batalhado, sempre foi suado, né? Sempre foi orando, buscando a Deus, né? Mas eu tive uma palavra em 94. Eu queria criar uma construtora e criei esse nome Beular. E esse nome Beular é bíblico também, né? Que eu vivi Bíblia desde pequenininho, né? Então as minhas coisas são inspiradas na Bíblia, na palavra de Deus, porque eu sou guiado por ela. A palavra de Deus diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E eu faço isso uma questão de vida. Ela tem que iluminar o meu caminho. Eu sou guiado pela palavra. E eu fui em Isaías 62:4 e dizia lá, falava da Nova Jerusalém, um lugar de delícias, as delícias de Beular. Disse: opa, esse nome é legal. E eu peguei e botei um Rzinho no canto, para puxar para lar, né? E botei Beular. Daí surgiu esse nome, Beular, era a construtora Beular. E eu comecei a fazer casas com essa construtora, Beular. Só que aquele nome dizia muito para mim. Esse nome é Jerusalém, é o lugar de delícias, é o lugar aonde nós vamos morar, né? E Deus foi trabalhando nessa Beular e foi crescendo. E depois eu tive algumas decepções, né? Teve uma época que eu ia fazer uma casa enorme, né, de 700 metros, e eu não fiz aquela casa. Outro fez no meu lugar, um amigo meu, que comia no meu prato, que comia na minha casa, que eu comia na casa dele. Ele me traiu.
Ele fez a casa. E aquilo me trouxe uma grande decepção, né? No momento que tu estava querendo entrar em alguma coisa maior, eu fui traído ali. Ali me trouxe uma grande decepção. Mas aquilo ali era Deus trabalhando na minha vida para eu levantar do pó. E aquilo ali me trouxe uma energia, porque eu comecei a orar a Deus e falar: por que isso, Deus? E aí Deus começa a falar comigo. Eu estava lendo um livro, O Homem Mais Sábio do Universo, escrito por Mike Murdock. E ali dizia: se tu tem um sonho, tu junta 10 pessoas para realizar este sonho. E eu comecei a seguir a regra, a lista, aquilo ali. E Deus começou a me dar pessoas para trabalhar comigo. E uma das primeiras pessoas está aqui, é o Valnei, né? Foi o homem que me mostrou o primeiro terreno para prédio, né? Disse: pô, mas o cara quer fazer contigo. Eu não tinha nome, eu não tinha nada, e a pessoa confiar, né? O Valnei foi o cara que disse: não, me confiou em mim, né? Confiou em mim e disse: não, aquele terreno é para ti. Eu disse: opa, Deus, se é para mim, está aí, né? E Deus me deu uma palavra no meio daquele redemoinho que eu estava vivendo, no meio do pó que eu estava vivendo, naquela depressão, naquela angústia, né? Que eu fui para o chão, porque imagina Jesus sendo traído por Judas. Eu fui traído pelo meu amigo. Ele pegou todas as minhas informações e ele fez o negócio. Mas ali Deus estava me dando uma libertação e estava me levando para o chão para mim sair dali, para mim falar com Ele. E aquele livro me inspirou. Deus me deu alguns sócios, me deu o Mauro, que é dono do restaurante Maquiné em Xangri-Lá ali, um homem bem sucedido, né? Me deu o meu sogro, o Dioclésio, que é um homem de Deus, um exemplo de pessoa, para estar comigo. Me deu a minha esposa, que foi minha secretária. Me deu o meu filho, que foi meu tesoureiro, que hoje é o arquiteto que eu executo os desenhos deles, os projetos dele, né? E Deus me deu 10 pessoas. Deus me deu um mestre, Deus me deu um pedreiro, me deu um servente, me deu um guincheiro, né? E eu contava aquele dia 10 pessoas, e eu tenho um corretor, que era o Valnei, né? E foi assim, Deus me deu aquelas 10 pessoas. Só que em meio a isso eu tirei algumas palavras, né? Em 2 Crônicas falava sobre Osias, o rei Osias, que foi um homem tremendo, né, na tecnologia da época, né? E Osias, ele diz a palavra de Deus assim, ó: enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. O segredo da gente prosperar é buscar ao Senhor, sabe? Enquanto Osias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. E dizia mais naquela palavra que falou comigo e que me guiou, sabe? Osias prosperou porque foi maravilhosamente ajudado. Maravilhosamente ajudado. Aquelas 10 pessoas que faziam parte do meu sonho, sabe? Foram pessoas que me ajudaram. Cada um contribuiu de uma forma. Ninguém faz nada sozinho. E ninguém faz nada sem Deus também. Mas Deus tem as suas estratégias. E Ele me mostrou os caminhos. E eu fiz 40 anos em 2008. 2 meses antes eu estava lançando as estacas do Filadélfia, o meu primeiro prédio, de 21 apartamentos, 22 boxes, né, que está lá hoje, Filadélfia. Quando chegou para mim fazer o Filadélfia, eu precisava de um nome para esse prédio. Deus me deu uma palavra também. Eu li lá em Apocalipse 3:8, que dizia assim: eis que diante de ti pus uma porta aberta, que homem algum pode fechar. Tendo pouca força, guardaste o meu nome e não negaste a minha palavra. Aquela palavra, eu volto lá,
quando as coisas apertam hoje, eu digo, Deus, tu não tinha botado uma porta aberta para mim? Quando a gente tem uma palavra de Deus, nada pode segurar, sabe? A palavra de Deus te guia, sabe? Tu tens uma palavra para o que tu está fazendo, tu vai ser bem sucedido. Deus te deu uma palavra, tu vai ser bem sucedido. Ande conforme a palavra de Deus. Nos teus negócios, coloca Deus, coloca a palavra de Deus, te guia as tuas grandes decisões e as tuas pequenas decisões. Ora antes, lê uma palavra, busca em Deus uma palavra, sabe? Eu disse, o meu primeiro nome é nessa carta aqui. Deus falou isso para a igreja de Filadélfia. A cidade de Filadélfia tinha uma igreja chamada Filadélfia, né? É Filadélfia o nome do meu primeiro prédio. Só que aí eu continuei orando. O Filadélfia foi se erguendo e Deus começou a me dar sonhos, sabe? Eu comecei a estudar sobre Filadélfia e vi que aquela porta aberta que tinha de Filadélfia, ela era uma estrada larga que dava direto em Jerusalém. Pô, Deus, e eu fui montando um quebra-cabeça, sabe? Eu tenho Beolá, que é a Nova Jerusalém, né? Que é Jerusalém, e eu tenho uma estrada aberta que vai até Filadélfia. As outras cidades, todas tinham que passar por Filadélfia para ir, eu li isso na história, na tradição, e tu tem que ir para Jerusalém, tu tem que passar por Filadélfia. Filadélfia me abriu os caminhos, e eu fiz o prédio chamado Filadélfia, eu vou mostrar para vocês aqui. Esse aqui é o Filadélfia, está construído já há 5 anos, né? Um prédio que não tem me incomodado, tem sido bênção, sabe? E aí eu entendi que Deus queria mais. Eu li que as outras cidades tinham que passar por Filadélfia para ir a Jerusalém. Então eu vou fazer o caminho contrário. Eu venho com a Beolar, construindo casinhas, chego no prédio chamado Filadélfia e depois eu abro as outras ramificações. E daí me veio, eu vou construir, eu vou exaltar o nome do Senhor, porque Ele tem me ajudado, vou exaltar o nome do Senhor em Capão da Canoa. Aí veio o segundo, veio Pérgamo, certo? Já está construído também, entregue, certo? Depois desse, veio a outra cidade da Ásia Menor, são 7 cidades e 7 igrejas do Apocalipse. Está aqui um prédio maior, chamado Éfeso, residência, com 45 apartamentos, também entregue, certo? E Deus tem, eu tenho cada semana, cada quinzena, cada ano, Deus te surpreende, sabe? Tem horas que diz, Deus, eu não vou conseguir. Deus, me ajuda aí. Eu vou lá para aquela palavra. Foi maravilhosamente ajudado. Deus levanta um corretor e vem e me ajuda. Deus sempre responde. Deus nunca me deixou na mão. Eu pago meu pessoal por quinzena lá. Eu não fiquei nem uma quinzena nesses 8 anos sem deixar eles sem o seu salário. Sabe? Tem horas que a gente rapa as contas, mas mantém. Deus nunca deixou faltar. Que diante de nós tem uma porta aberta. Agora, enquanto buscou o Senhor, Ele o fez prosperar. O segredo de eu prosperar e estar realizando os meus sonhos é buscar ao Senhor, estar aos pés do Senhor, estar orando, falando com Ele. Deus, Ele vive, Ele reina. Eu tive experiências desde a minha infância e até hoje eu tenho tido experiências com Ele. Eu vou construir as 7 igrejas do Apocalipse dentro de Capão da Canoa. Eu estou construindo, estou na 8ª laje do Esmirna, que é a 4ª igreja do Apocalipse. Esse aqui é o Esmirna, certo? Eu estou na penúltima laje aqui. Deus tem sido comigo. Sempre tiveram pessoas para me ajudar. Esse Esmirna já é projeto do Atos Geis, é o meu filho, que começou comigo
como tesoureiro. Ele cuidava das minhas contas, pagava as contas, pagava os boletos. Um guri fiel, sabe? Um guri de Deus, que também anda pelos mesmos caminhos que eu tenho andado. Esse dia, ele está cuidando dos jovens em uma igreja, e a mãe dele disse para ele: filho, tu não precisa se matar, tu não precisa jejuar e orar tanto assim, sabe? Para as coisas funcionarem. Tu não precisa chorar tanto pelas almas e orar tanto e jejuar 24 horas, sabe? E ele disse: mãe, eu vi o meu pai fazer isso a vida toda, deixa eu fazer. Eu vi o pai receber respostas de Deus a vida toda. Eu quero isso para mim também, sabe? Então são coisas que tu passa para os teus filhos. A tua comunhão com Deus, eles fazem parte. Lá no meu lar, reina a paz, reina o amor. Tem muita gente que tem dinheiro, mas não tem paz, não tem sossego, né? Eu conheço o testemunho do Humberto. Eu sei que quando ele achou, Deus resolveu as coisas no lar, sabe? Do Sérgio. Então, a gente vê isso naquelas pessoas que buscam a Deus, sabe? Lá em casa não tem briga, lá em casa tem Deus, tem paz, sabe? Eu sou casado 25 anos com a Márcia, sou fiel a ela. Eu busco ao Senhor, eu quero coisas boas para minha família. E aí eu vejo meu filho já no mesmo caminho. Ele já se formou arquiteto, já está fazendo vários projetos, né? E é um guri de Deus também. E eu vejo esses dias o meu pequeno de 14 anos me surpreendeu. Ele disse: pai, eu comecei a ler a Bíblia agora. 14 anos, eu me lembro dos meus passos, né, com 14, 13 anos. Ele disse: eu já li Gênesis, já estou entrando em Êxodo, sabe? E esses dias eu fui fazer um aconselhamento com a minha esposa. Quando eu voltei, ele disse: pai, ontem, no outro dia ele me falou: pai, ontem, quando vocês foram lá naquela família orar, eu fiquei orando cerca de meia hora por vocês aqui. É a experiência que tu passa para os teus filhos. O que tu faz, o teu filho vai fazer. Passe bons exemplos. Passe a busca de Deus para eles. E tu serás bem-sucedido, tu e a tua casa. Mas escolha Deus, sabe? Eu sou um cara feliz, sou realizado. Quando eu chego na frente do Filadélfia, eu disse: era um sonho. E aqueles que me chamavam de louco, hoje dizem: como é que ele conseguiu? Não era o louco, não era o doido que ia fazer? Eu vou dizer mais. Sexta-feira eu tive testemunhando, contando meu testemunho no impacto do empreendedor cristão, lá num hotel perto do Beira Rio, para aqueles lados lá. Eu estava ali testemunhando. Aquele dia, um casal tinha comprado, eu pude dar um testemunho bem quente, aquele dia, sabe? Testemunho do dia, né? Um casal lá de Lajeado. Foi apresentado para eles esse folder pelo nosso João Paulo, lá da Grife Imóveis de Capão da Canoa, que está ali, né? É um homem que Deus tem colocado ao meu lado também, tem me ajudado muito. E ele disse assim: Gesiel, eu me aposentei e marquei uma viagem com um casal que vai comigo. E sabe para onde nós compramos a passagem? Para Esmirna, na Turquia. E aí o João Paulo vem e me apresenta o Esmirna para mim comprar um apartamento. Ele comprou um apartamento no Esmirna. Coincidência? Deus. Cristocidência. Deus faz. Sabe? O nome de Deus está sendo elevado em Capão da Canoa. As 7 igrejas do Apocalipse vão ficar de pé, porque o meu Deus não falha. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Quero dizer mais, gente. Os meus sonhos só terminam quando eu morrer. Que um homem não vive sem sonhos. Não vive. Sardes, eu recebi uma palavra de Deus. O rapaz chegou e me ofereceu um terreno e Deus me deu uma palavra. Mateus 5:37.
A palavra do cristão é sim, sim, não, não. E o que passar disso é procedência maligna, procedência do mal. Eu disse: Anderson, eu quero desse jeito. Tem que ser assim. Tem que ser nessas condições, tantos porcentos. É isso aqui. E se passar disso aqui é procedência do mal. Até aqui eu vou. Ele foi lá e veio com um contrato fechado. Porque Deus tinha dado uma palavra. Sardes, que é o novo prédio, já está encaminhado. Em março eles entregam o terreno para mim, eu derrubo a casa e começo a construir a 5ª igreja do Apocalipse. Então Deus tem nos feito, né, coisas grandes para nós. Os nossos sonhos, os teus sonhos, eles serão realizados. Busca o Senhor. Enquanto tu buscar ao Senhor, tu vais prosperar. Porque muitas vezes Deus nos dá coisas, mas nós não sabemos usar. Nós gastamos aonde não devemos gastar, né? Nós procuramos coisas erradas, coisas ilícitas, né? O ego sobe, as coisas sobem para a nossa cabeça e nós começamos a errar. A primeira coisa, deixamos a nossa família de lado, perdemos a comunhão, sabe? Busque ao Senhor, continua com a tua família, eles vão te ajudar, eles são teus amigos, eles podem te ajudar, sabe? É esse o conselho que eu deixo para todos que estão aqui nos ouvindo, aqui presentes e na TV também. Deus é maravilhoso, Deus responde, Ele faz grandes coisas. Sardes é a 5ª. Depois vem Laodiceia. E eu sempre brinco que a última vai ser Tiatira. E todo mundo diz: tu vai botar o nome do prédio Tiatira? Vou, Deus mandou. Tiatira, e eu ainda brinco, eu digo, porque daí eu vou estar tranquilo e daí vou me atirar nas cordas. Eu vou chegar lá, sabe? Deus está nesse negócio. Talvez os meus sonhos, eu penso assim, muitas vezes eu quero deixar todas as coisas, sabe que o meu coração assim é de Deus. E pastor Humberto, muitas vezes assim, eu digo: Deus, se for necessário eu deixo tudo e vou só para a tua obra, e vou cuidar de almas, de vidas, e dar os meus testemunhos para as pessoas, sabe? Dentro do meu coração está isso. Eu digo: talvez os meus filhos vão realizar os meus sonhos. E as coisas não param de vir na minha cabeça. Eu já sonhei, gente, com 2 torres. E eu vi ali os 2 símbolos. A primeira letra do alfabeto grego e a última letra. Está lá em Apocalipse 22. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Sabe? São coisas que vêm, Deus coloca, o Espírito Santo vem e coloca na cabeça da gente, sabe? E eu aprendi uma coisa, sabe? Vê o que o Espírito Santo está fazendo e coopera com ele, sabe? Isso é ser guiado por Deus. Vê o que o Espírito Santo tem para ti, o que tu tem sonhado. Coloca a tua vida nas mãos dele, deixa ele cuidar de ti, sabe? Eu sou feliz assim, sabe? E eu testemunho de Jesus em todas as imobiliárias de Capão da Canoa. E eu tenho acesso livre em todas as imobiliárias de Capão da Canoa. A Bíblia diz: fazei amigos, sabe? Já tive desentendimentos, mas fui lá e consertei, sabe? Que a minha Bíblia diz: fazei amigos, certo? Esses são os meus conselhos. Meus conselhos para vocês: continue, busque ao Senhor, não desista. Tu vai ter decepções, tem horas que tu vai ir no chão, sabe? Mas eu aprendi que o cristão tem que ser flexível que nem a palmeira no deserto. O vento vem e ele vai lá e bota suas palmas lá no chão, mas quando ela volta, suas raízes cravam mais na areia e ela fica mais fortalecida. Assim é o cristão, assim é o homem que tem fé em Deus. Eu tenho fé em Deus, certo? Creia no Senhor, entrega os teus caminhos ao Senhor, entrega a tua vida ao Senhor, sabe? E Ele vai fazer grandes coisas por ti. Ele fez por mim, Ele fez por meu pai. Quando estava lá
entregando a sua vida para Jesus e cuidando de almas. Sabe que eu tenho, outras coisas que eu tenho recebido de Deus assim, é que eu vou nos lugares testemunhar e falar e pregar a palavra de Deus, né? Eu encontro muitas vezes pessoas nesse Rio Grande do Sul. Tu é filho do seu Adão Diogo? Ele me evangelizou lá no Aceguá. Ele vinha andando de a pé com a Bíblia na mão, e eu dei uma carona para ele de carroça, e ele me evangelizou, e no final da viagem eu me entreguei para Jesus. Sabe, eu recebo essas coisas do meu velho pai hoje. Eu vou colhendo esses frutos assim, sabe? E isso que o que nós vamos levar daqui não é as coisas materiais. Esses prédios aqui, tudo vão ficar aqui, sabe? O que eu vou levar daqui é o que eu faço pelo meu semelhante, sabe? Quando eu oro pelas pessoas, quando eu ajudo as pessoas, quando eu tenho aqueles 10 na minha volta que são ajudados por mim. Eu estava contando esses tempos ali, eu tinha 30 famílias que dependiam de mim, das minhas orações e do meu viver com Deus, sabe? 30 famílias. Muitas vezes é uma carga que está sobre ti, e tu tira dos teus ombros e coloca para Deus. Deus, está aqui o fardo. E Deus te ajuda, e Deus é contigo. Ele nunca falhou comigo. Quando eu penso, não vai dar, eu me lembro da palavra: eis que diante de ti pus uma porta aberta. Enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. E vem essas palavras todas, sabe? E quando tu tem uma palavra de Deus, você não volta para trás, você segue em frente. Deus, Ele é grande, é maravilhoso, você é precioso para Ele, Ele te ama tanto. E se os teus negócios estão difíceis, eu sei que tem a crise aí, mas lá a gente não tem crise, eu não tenho sentido crise. A gente sente a crise lá em Capão da Canoa, porque lá é um lugar sazonal, né? Depende do turismo, né? Então, tem meses que funciona bem. O JJA, que a gente chama lá, junho, julho e agosto, é difícil. Mas Deus nunca nos desamparou. Sempre tem cuidado de nós. E Ele quer cuidar da tua vida e dos teus negócios. Entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Esses são alguns testemunhos que eu tenho para contar. Teria muitas coisas para contar, mas eu queria encerrar fazendo uma oração, se o Humberto me permitir aqui. Vamos se colocar de pé e vamos entregar as nossas vidas a Deus, vamos entregar os nossos negócios a Deus, vamos buscar de Deus uma palavra, uma orientação bíblica, e Ele vai te conduzir, sabe? Assim como Ele me conduziu. Eu precisei ir lá no chão, lá no pó, para Ele me levantar das cinzas, sabe? Eu precisei sofrer uma grande decepção, eu precisei ser traído pelo meu melhor amigo, sabe? Para que o meu sonho fosse realizado. Tem coisa que Deus faz nós passarmos, para dizer assim, ó, você não dependeu desse ou daquele, você dependeu de mim. Eu sou dependente totalmente, como o irmão orou aqui. Somos dependentes de Deus. Eu dependo dele. Se não for Ele, porque é Ele que coloca os sonhos, é Ele que realiza os sonhos, é Ele que nos dá estrutura, né? Ele foi assim comigo e pode ser assim contigo. Amém? Coloca a mão no teu peito aí e vamos orar com Deus agora. Ele vai ser contigo. Ele vai entrar na tua vida a partir de hoje e vai te fazer prosperar. Você será surpreendido pelo meu Deus. Pai eterno, eu estou diante de Ti agora, Pai, te buscando, Pai. Tu és o Deus que sempre me ouviu, que sempre me atendeu. Olha para essas pessoas que estão com a mão no coração aqui agora. Muda esses corações, Pai. Tira o coração de pedra e coloca um coração de carne, para que possam sentir a Tua presença.
Tu és o meu Deus, que na hora do sufoco Tu me atende, que na hora da bonança eu Te louvo. Tem compaixão das nossas vidas, Pai. Que possamos viver na luz da Tua palavra, que possamos nos envolver na Tua palavra, que possamos aprender a falar contigo, porque Tu és um Deus que responde. Tu és aquele Deus que respondeu aquela oração do meu pai quando eu era muito pequeno, Pai, e que Tu trouxe comida na mesa que faltava. Tu és o Deus que cuida dos negócios. Tudo é Teu, Senhor, e tudo é para a Tua glória. Eu Te agradeço por pois Tu me dás essa oportunidade de edificar e de glorificar o Teu nome ali em Capão da Canoa, Pai. Tu me deste condições. Tu tem feito os sonhos se tornarem realidade. Agora toca em cada vida, em cada coração. Cada um tem um sonho particular seu, Pai. Que Tu possas fazer parte deste sonho a partir de hoje e realizar grandes obras na vida dos Teus filhos. Nós Te pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre a diretoria do capítulo 4 da DONEP, fortalecendo, Senhor, os Teus filhos que estão à frente deste trabalho. Toca, Senhor, e salva mais empresários, que sejam homens dependentes de Ti, Senhor, e que possam, Senhor, sentir a Tua presença, possam falar contigo e Tu falar com eles, e Tu responder a Senhor. Nós Te pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Valeu. Podemos sentar. Queria agradecer a Márcia, ao Gesiel, me esqueci. E aproveitando essa noite tão linda, um testemunho maravilhoso que Deus pode erguer, né? Veio de uma família simples, como a gente viu, e Deus levanta hoje um médio, grande empresário na cidade de Capão da Canoa, e ele está disposto a entrar em todas as áreas da nossa vida, né? Na área da família, ele falando, a tranquilidade que se tem tendo, né, 2 jovens, teus filhos, e tendo um futuro pela frente que para todos é muito perigoso, mas aqueles que estão guardados na mão do Senhor é outra coisa, é outra tranquilidade. Foge, né, de situações críticas, situações de risco. Os nossos filhos não estão fora daqueles piores horários da noite, onde costumam acontecer grandes tragédias, né? A nossa família está guardada, porque se a gente está na mão de Deus, como falou o Gesiel, a gente está, né, noutra esfera, né, de proteção. Eu queria fazer um desafio também, que a Bíblia diz lá, o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, que se a gente confessar com a boca que Jesus Cristo é o nosso Senhor, e crer no nosso coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, nós seremos salvos. Aqui está falando de uma prosperidade agora que cruza o nosso tempo aqui na terra, é uma salvação eterna, né? A gente tem aquela noção de eternidade, aquele sonho de eternidade na nossa vida. Eu sei que eu tenho, sempre tive, há 11 anos foi preenchido essa minha carência dessa eternidade, daquela falta de conexão que eu tinha, da minha necessidade, né, de ter uma vida eterna, e naquela época daquela ausência que eu vivia, daquela ignorância que eu vivia. Então eu queria fazer um convite. Você pode ficar como está. Eu vou fazer um desafio a você, seguir uma disposição bíblica, uma promessa bíblica, que todo cristão que está no estágio do Gesiel, ou em todos os continentes, que tem essa experiência com Deus, que tem uma vida transformada, que há uma transformação na família, nos negócios, passam por essa entrega, primeiro verbal, depois de coração. Como um noivo se entrega para a noiva e vice-versa, tem que confessar com a boca que está disposto a formar aquela aliança, não é mesmo? Eu tenho que aceitar, né, perante as testemunhas. Então, aqui nós temos muitas testemunhas. Então, eu vou fazer uma oração
que não é para uma religião, não é para uma igreja, é uma oração de entrega da vida da pessoa para o senhorio de Jesus. Eu vou fazendo frase a frase, não é uma pegadinha que você não sabe onde é que vai terminar, realmente é com esse sentido. Você vai entregar a sua vida nas mãos do senhorio de Jesus Cristo. Então você pode fechar os seus olhos para se concentrar na oração e você vai repetindo. Repita assim: Senhor Jesus, eu entendi essa noite que eu preciso de Ti, que eu estou agora na presença de muitas testemunhas, entregando a minha vida, o meu coração, o meu destino nas Tuas mãos, Senhor Jesus. Me recebe agora, escreve o meu nome no livro da vida e mude todas as áreas da minha vida, como foi testemunhado essa noite. Entra na minha família, entra na minha casa, faz morada, me dá aquela alegria, cumpre as Tuas promessas que estão escritas na Tua palavra, porque eu quero morar pela eternidade num lugar santo, sem injustiça, sem dor, sem choro, com toda aquela alegria. E eu Te agradeço, em nome de Jesus. Eu queria fazer uma entrega de um presente para... Me alcança ali os livretos, Cristina. Que nós temos um presente da Donep para todas as pessoas que fizeram essa confissão, essa entrega da sua vida pela primeira vez, que sentiram que hoje foi diferente. Você pode levantar a mão onde você está, que fizeram com esse significado que essa oração falou. Você pode levantar a mão. Tem mais alguém? Então você pode vir aqui, o próprio Gesiel vai dar de presente um livreto para você. É uma noite muito especial. Se alguém quiser vir também, quiser dar um abraço, sentiu agora no coração que foi algo diferente. Você pode não sentir nada fisicamente, mas a Bíblia faz uma promessa, tanto que o Gesiel confirmou essa noite, que a porta que ele abriu, a promessa, aquilo que ele prometeu, ele cumpriu na vida dele, assim ele cumpre para qualquer pessoa. Deus não faz acepção de pessoas, e ele diz na sua palavra, né, que essas pessoas seriam salvas, teriam uma vida eterna na sua presença. Então, você creia, lê nesse livreto os primeiros passos da fé cristã, você vai começar a entender, você vai começar a participar. Lhe convido, tem no site da Donep muito material, artigos sobre a nossa fé cristã, tem testemunhos similares da Gesiel com outras áreas de sua vida. Você vai edificando a sua fé. Tem literaturas aqui, tem DVDs de eventos anteriores. Alimento, a gente fala isso, porque Jesus mesmo disse, né, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Através de toda essa literatura, que tem Bíblias também, você pode se alimentar, né, desse alimento espiritual. Então, está encerrada mais uma reunião da Donep. Obrigado a todos.